Amém. Graças a Deus. 1 Samuel 22. Eu estava durante a semana meditando na palavra e nós vemos que há muitos homens e mulheres de Deus que passaram por muitas lutas. Amém? E existe dois tipos de sofrimento, nós sabemos. O sofrimento pela desobediência, né? Aqueles que sofrem por não obedecer a palavra de Deus, e o sofrimento também na obediência pela permissão de quem? De Deus. E aqui nós temos um exemplo de vários que eu vou dar aqui hoje. Pessoas que passaram por sofrimento, mesmo na obediência, mas foi uma permissão de Deus, porque Deus tinha um plano, um projeto. Deus tinha algo que Ele queria fazer, né? Ainda que as coisas fujam ao nosso controle, não foge o controle de quem? De Deus. Deus sempre está no domínio de todas as coisas. Ainda que Ele permita, aparentemente o inimigo está vencendo, mas não está. Deus sempre está ali no controle de tudo. E nós vemos, porque Davi passou o que passou, né? O azeite desceu na cabeça de Davi. O profeta falou: você vai ser o rei. O que esperar depois dessa unção descer? O que esperar depois de um profeta declarar? Não, então vou tomar posse. Jamais Davi esperava ter que fugir, esconder numa caverna, passar dificuldade. E tantas pessoas querendo matá-lo. E nós vemos que a Bíblia fala que a nossa fé, ela é provada, e se for aprovada, seremos o quê? Recompensados. Deus permite a provação, mas aqueles que permaneceram íntegros e fiéis a Deus, foram muitos o quê? Recompensados. Davi fugiu, Saul queria matá-lo. A Bíblia fala assim, ó: Davi retirou-se dali e refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos, toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Versículo 2: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém? Olha só como que Davi foi experimentado, Davi foi provado, a fé dele. Porque imagine se Davi falasse: o que? Vocês estão endividados? Já basta o meu problema. Eu estou aqui cheio de problema, vou me preocupar com o problema dos outros. O que vocês vieram aqui? Vão embora. Davi podia muito bem falar: o que? Estão vindo para cá todos que estão amargurados, eu também estou o quê? Cada um com o seu problema. Ele podia muito bem rejeitar esses homens e mandar eles embora, sim ou não? Mas não é assim para o nascido de Deus. O que tem o Espírito Santo vai sempre acolher, vai sempre estender a mão, sim ou não? Vai amar o próximo como a si mesmo. Então você entende que aqui havia 400 homens que estavam com tanta dor e sofrimento que precisava de alguém que tinha uma vida com quem? O que seria desses 400 homens, se Davi não tivesse nesse lugar? Então você vai vendo que ali havia uma permissão de Deus para que esses homens que estavam amargurados,
aqueles homens que estavam em aperto, endividados, conhecessem a Jesus através de quem? De Davi. 400 almas ali que Deus amava, sim ou não? Davi podia ser egoísta, eu não, já basta o meu problema. Eu aqui cheio de luta, eu aqui morando na caverna, passando dificuldade, e vocês vêm aqui me pedir ajuda? Vamos embora. Davi não fez isso. Davi estendeu a mão. Vem cá, deixa eu falar de Deus para vocês. Eu sirvo a um Deus que é poderoso, e se vocês se entregarem, também vão mudar a sua vida. Davi abraçou e levou esses homens a conhecerem a quem? A Deus. E esses homens que Davi se fez chefe deles, se tornaram valentes. Aqueles que eram derrotados se tornaram vencedores. Aí eu estava andando na Bíblia, e cada momento que eu li, eu via, por que fulano sofreu isso? Foi por causa disso aqui que outras pessoas foram o quê? Abençoadas. Neemias teve uma infância difícil, foi levado como escravo. Temos o caso de Daniel, sim ou não? Daniel, a sua casa, sua cidade foi sitiada. Nós temos o caso, deixa eu colocar aqui também, de José. Todo mundo sabe que José foi levado como escravo, vendido pelos próprios o quê? Irmãos. José passou por tanta luta. E nessa luta, é claro que o tentador, o enganador, o diabo, aproveita nesse momento para nos contaminar, para sugerir que a gente venha abandonar a fé, sugerir que a gente venha largar a Deus, que Deus não está vendo a nossa situação, que Deus abandonou, que Deus não é conosco. Não foi no momento que José estava bem que o inimigo apareceu para ele, mas o inimigo sempre vai aparecer no nosso deserto, sim ou não? Só que José se manteve íntegro, fiel a quem? Gênesis 45, ele entendeu, pelo que Deus me enviou. Quem que ele falou que enviou ele para o deserto? Foi os irmãos que ele falou? Não. Ele chegou para os irmãos e falou: não precisa vocês ficar se culpando, não precisa vocês ficar se lamentando o que vocês fizeram comigo, não, esqueça disso, não foram vocês não. Agora eu entendo que tudo estava no controle de Deus, tudo foi a permissão de quem? Um propósito maior, foi um propósito grande. Eu entendo que se tivesse que passar, eu passava de novo. Eu acredito que José falaria isso. Se tivesse que enfrentar tudo, eu passaria tudo de novo, porque eu vi que ali foi um livramento de quem? Ele fala aqui, pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. Ou seja, se não fosse isso acontecesse, toda a nossa família estava morta. Se isso não tivesse acontecido, a nossa geração havia acabado. José falou: eu entendo que se eu não tivesse vindo para cá, todos nós, a nossa família, teria morrido de fome. Foi para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar a vossa vida, guardais a vida por um grande livramento. Só havia um homem naquela época que tinha armazenado pão e alimento, não tinha mais nenhum homem. Só um homem na face da terra tinha o que? Alimento. E todos foram até José. Faraó falou: olha, vai até José, porque ele vai prover. Então ele entendeu que tudo aquilo ali era necessário acontecer. Que foi a permissão de quem? De Deus. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto para pai de Faraó
por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Diga glória a Deus. Você acha que foi fácil para José? Não foi. Mas José, em todo e qualquer momento, se manteve fiel e íntegro a quem? A Deus. E ele mesmo declara: eu vou colocar o nome dos meus filhos de Manassés e Efraim, porque Deus me fez esquecer do sofrimento do passado. Ou seja, a minha alegria é muito maior do que tudo que eu passei. E Deus me fez próximo na terra da minha aflição. Nós temos o exemplo de Daniel. A Bíblia fala: Daniel, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Nabucodonosor fez o que em Jerusalém? Sitiou, atacou. Roubou tudo que era do povo de Jerusalém, matou, levou preso. Todos os jovens, como Daniel, foram levados cativos, né? O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, o rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Até a casa de Deus ele roubou, sim ou não? Tudo foi a permissão de quem? De Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxeram alguns filhos de Israel, das linhagens do rei dos príncipes. Versículo 4: jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, que lhe ensinasse letras e língua dos caldeus. Versículo 5: e o rei lhe determinou porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Versículo 6, entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael, o que? Azarias. Esses 4 foram tomados jovens das suas mães, dos seus pais, contra a vontade deles. Você acha que foi fácil a infância de Daniel? Não. Foi muito difícil. Mas Daniel, desde pequeno, os pais ensinaram eles a amar a quem? A servirem a quem? A Deus. E Daniel, é claro que também, assim como muitos, foram tentados. O inimigo deve ter falado para ele: você não serve a Deus porque Deus permitiu a sua cidade ser atacada, porque Deus permitiu você foi tirado à força de casa. Que Deus é esse que você serve e permite você ter tanta perda? Desiste, abandona a fé. Só que a Bíblia fala que Daniel permaneceu fiel a quem? A Deus. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel com Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abidnego. Versículo 8: e Daniel propôs no coração de não se contaminar. Olha que forte, né? Mesmo sendo levado contra a vontade, mesmo tendo uma infância tão sofrida, ele falou: eu não vou me contaminar, vou permanecer fiel e íntegro a quem? A Deus. O rei mandou: olha, dá a todos eles bebida de vinho, porções e alimentos que são apresentados lá na casa do Deus dele, né? Alimentos e comidas contaminadas, espiritualmente falando. Daniel sabia que aquilo ali não agradava a quem? A Deus. O que ele fez? Não vou me contaminar. Não aceito. Ele propôs no coração: vou continuar me consagrando, vou continuar renunciando, vou continuar servindo a quem? A Deus. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos... Quem fez isso?
Deus. Parecia que tudo fugia do controle. De Daniel fugiu, mas de Deus não fugiu. Deus estava o quê? Todo momento o quê? No controle. Deus todo momento estava trabalhando. Daniel nem sabia, mas Deus estava o quê? Trabalhando. Fez que o chefe dos eunucos gostasse de Daniel. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida, a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poria eu em perigo a minha cabeça para comer. Então Daniel falou: olha, traz para mim só legume, não traz as comidas, que eu não quero me contaminar. Só que o eunuco ficou com medo. Aí no versículo, continuando, ó, versículo 12, né? Versículo 12: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que não se dê somente legumes a comer, água para beber. Então examine diante de ti as nossas aparências, e a aparência dos jovens que comem porção de iguarias do rei, conforme vis. Procederás para com os teus servos, né? Versículo 14: e ele consentiu isso, e experimentou 10 dias. Versículo 15: e o fim dos 10 dias apareceu seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Versículo 16: assim o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe dava o quê? Legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento. Deu o quê? Conhecimento. Inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento e toda a visão e o quê? E sonhos. Ou seja, o que Deus fez com Daniel? Encheu ele de unção, de poder. Daniel foi provado e aprovado e recompensado. A entrega de Daniel, a fidelidade de Daniel fez que ele fosse o quê? Abençoado demais. E ali a gente vai ver, pela fé de Daniel, o próprio Nabucodonosor se converteu. Pela fé de Daniel, o rei Dário se converteu, e outros homens que conheceram a Deus através da vida de quem? De Daniel. Em outras palavras, foi necessário, foi a permissão de Deus que isso acontecesse, para que outros conhecessem a quem? A Deus. E nós temos outros exemplos, como aquela menina que foi tomada pela força também, e foi levada para a casa de Naamã. Uma jovem, a Bíblia fala, saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Mais uma, que foi tomada dos seus pais à força, levada para ser escrava. E ela viu Naamã leproso, e ela podia falar assim: o quê? Que ele morra com essa lepra. Bem feito para ele. Foi isso que ela fez? Foi isso que ela queria? Não. Porque foi mais uma que se manteve fiel e íntegra a quem? A Deus. O que ela falou para a mulher de Naamã? Disse ela a sua senhora: tomara. O que ela desejou? O mal ou bem para Naamã? O bem. Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Ela desejou o bem para aquele que fez para ela o quê? O mal. Glória a Deus, pessoal. Então ela foi mais uma que nos dá exemplo o quanto vale a pena a gente ser fiel a quem? Deus vê todas as coisas. Pode as coisas fugir do nosso controle, pode as coisas ficar difíceis, mas Deus sempre vai estar conosco, em nome de Jesus, e vai recompensar a nossa fé. Aí nós temos o exemplo que a gente gosta muito
Bíblia fala, deixa eu continuar o 2 Reis que eu não terminei. Então foi Naamã, disse ao seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ele acreditou na palavra dela, sim ou não? Ele deu crédito à menina. Por que ele deu crédito à menina? Se fosse uma menina desobediente e rebelde, será que ele daria crédito que ela falou? Não. Se fosse uma menina que vivia mentindo, ele acreditava? Não. Ele acreditou na palavra dela, porque ela dava um bom exemplo, sim ou não? Aí nós temos Paulo e Silas. Atos 16, levantou-se uma multidão unida contra eles, e os pretores, rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo o quê? Um gato. Imagine Deus ele envia os seus servos, vai lá pregar a minha palavra, vai falar da salvação. Nenhum profeta espera ser mal recebido desse jeito, apanhar, ser açoitado e depois ser lançado na prisão, sim ou não? Ou Senhor, estou aqui pregando a tua palavra, o Senhor está deixando eles me humilharem? Estou aqui fazendo a tua vontade, o Senhor está permitindo eles me pisarem? Não pode isso, Senhor. Paulo e Silas não questionaram, eles entenderam que tudo tinha a permissão de Deus, tudo tinha um motivo daquilo estar acontecendo. Que havia um plano de Deus, havia um propósito em cima disso. Qual era o propósito? Um homem que estava precisando conhecer a quem? O carcereiro, né? Depois de lhe derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Será que só havia um carcereiro naquela prisão? Você sabe que tudo isso que aconteceu com Paulo e Silas foi por causa de uma alma que Jesus queria o quê? Salvar. Não só a ele, a família dele também. Porque quando Paulo e Silas louvaram, as cadeias se abriram, as portas de todos foram soltos, ele ficou desesperado, ia tirar a própria vida. Aí a gente vê que isso não era um motivo para tirar a vida, já havia outros problemas que ele estava enfrentando, já havia outra situação que ele estava passando, sim ou não? Nenhum carcereiro vai tirar a vida porque alguém está escapando da prisão, mas você já vê que a vida dele já estava no limite, já não estava aguentando mais. Então Deus sabia que aquele homem precisava de uma luz. Ele pediu uma luz para Paulo. O que Paulo falou? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia fala que ele creu, ele e a sua família, e todos foram batizados. Agora eu pergunto para você, se Paulo não tivesse sido preso, o que seria desse homem? Se Paulo e Silas não estivessem naquele local, naquela hora, porque não foi motivo de tirar a vida, porque os prisioneiros se escaparam. Ele já estava pensando nisso, ele já estava desistindo. Mas Deus enviou. Ele podia ter falado igual José, né? Não foi esses homens que nos lançou na prisão, foi Deus que nos enviou aqui para conservar a vida dessa família. E foi o que aconteceu, sim ou não? Agora, nós temos muito exemplo, a gente podia estar falando aqui de muitos que passaram por um momento difícil. Agora, o maior exemplo, o mais forte de todos, é o de Jesus. Jesus queria passar por sofrimento? Não, ele mesmo falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não era da vontade, ninguém quer sofrer, mas em outras palavras, é necessário. É necessário eu sofrer, é necessário eu ser pisado, humilhado, crucificado e morto, porque se não acontecer isso, o ser humano está perdido. Então tudo que Jesus passou foi necessário para que hoje nós, através da fé, fôssemos o quê? Salvos. Jesus foi entregue, morto e ressuscitou, né?
Então há muitas situações que tem um propósito de Deus por trás. O que eu tenho que fazer? Ficar reclamando da vida, questionando a Deus? Por que, Senhor? Não, agradeça a Deus. Amém? Deus não perde o controle de nada. Quando você é fiel a Deus, Deus está permitindo, mas Deus nunca desampara. Amém? Deus vai ser contigo em todo momento. E essa situação, muitas das vezes, é a permissão de Deus que, através do seu testemunho de vida, Deus coloque alguém no seu caminho para você abençoar. Assim como Davi abençoou, assim como a menina abençoou Naamã, sim ou não? E outros, como nós vemos exemplo aqui. Então permaneça fiel a Deus. O inimigo vai sugerir: abandona a fé. Que Deus é esse que deixa você sofrer desse jeito? Que Deus é esse que deixa você ser humilhado? Não dê ouvidos, né? A voz do inimigo. Agradeça a Deus em todo momento, amém? Que cada lágrima, a gente falou na vigília, né? Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão o quê? Com os seus feixes cheios, né? Com a colheita. E Deus vai fazer você colher muitas bênçãos em nome de... Quem crê e toma posse dessa palavra, coloca no seu coração. Amém, pessoal? Creia no propósito de Deus na sua vida. Nós estamos vivendo, pessoal, aqui